É assim que Deus faz. Deus às vezes disfarça a bênção de prova. Para ver como é que vai ser o seu comportamento. E ela foi, ela orou, foi sincera com Deus, mas Jesus sabe que eu sou frágil. Então, quando a gente abre o coração, como já como Edson leu aqui, achegai-vos a mim, que eu me acheguei a vós. Essa é a grande chave, é um dos segredos. Quando você busca, automaticamente o céu para. Eu acredito que os anjos até param de cantar, para que Deus possa ouvir o que você vai falar, irmãos. Ainda mais se é alguém, eu estou conjecturando aqui em Deus. Não quero pegar heresias aqui. Mas estou falando que eu penso assim, amém? Eu penso assim. Ainda mais se é alguém que está distante de Deus. Aí que você, peraí, ela? Nossa, mas quanto tempo ele não busca? Quanto tempo ela não busca? Então tudo faz silêncio lá, para que Deus possa ouvir um clamor de um filho de Deus. Jesus, ele parava porque tinha que parar, irmãos, para atender alguém que estava aflito. Então, que você se incline para o Senhor nessa noite. Deus está falando poderosamente. Eu quero mais uma vez também enaltecer aqui a Deus e ao ministério, ao fiel Milena, é essa garra que Deus quer. Eu fiquei em muita dúvida se eu entrego ou não entrego. Deus, ele está te tirando da tua zona de conforto. Ele está começando a te mover. Deixa ele te derramar, deixa ele te usar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ouvir o pastor Leandro orando por mim. E cá, pastor. Glória. Preciso dessa bênção. Amém. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai querido e diante, ó Pai, a tua presença, estamos aqui mais uma vez, ó Pai. E aqui está a tua serva, ó Pai, para ministrar a tua palavra. Usa a tua nessa noite, ó Deus, com poder e com autoridade. Fala conosco, ó Pai. Fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir para melhorar na tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia e a palavra do Senhor na carta de Paulo a Gálatas. A gente vai ler no capítulo 1. Essa palavra Deus me deu terça-feira, enquanto eu disse que vocês vão pregar. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? Eu estava com uma palavra totalmente diferente para ministrar. Deus falou, não, filho, eu quero falar sobre isso. Eu quero. A igreja, para quem tem vindo e tem percebido, Deus ele está conectando todas as mensagens que estão sendo ministradas. Deus está falando tão claramente aqui nesse lugar, tão bondosamente, que é como a gente ouviu eu falar, a gente nem é merecedor, mas é a graça dele. Amém? É a misericórdia dele. Você já abriu aí? Gálatas, a versão de hoje é NVI. A partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Paulo, ele faz perguntas e faz uma afirmação. E esse capítulo, ele começa de uma forma em que Paulo, ele está corrigindo os Gálatas. Ele está triste, porque
Evangelho. E eu fico pensando nessa minha caminhada. Eu já ia falar há quantos anos? Olha, quase estou em pleno. Sem vergonha de falar, pelo contrário. Nesses 30 anos aí de Evangelho. E eu fico pensando assim, o que faz uma pessoa abandonar o Senhor? Abandonar a palavra de Deus. Se a própria palavra diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o mal pode se separar do amor dele. E esse povo, ele recebeu a palavra e depois deixou que algumas coisas fossem tirando Jesus do centro. Irmãos, nunca deixe Jesus sair do centro da sua vida. Não há nada nesse mundo que seja mais valoroso do que Jesus na sua vida. Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar sucesso, influência, mas sem Jesus você não é nada. Então, e tudo o que é conquistado aqui fica aqui. E Paulo, ele vai mais adiante, vamos lá para o verso 11. Ele vai falando assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi Jesus Cristo por revelação. Eita glória! Irmãos, o homem que está falando aqui é um homem que era fariseu, ensinado aos pés do melhor professor de Israel, Gamaliel. Aí ele fala assim, o que eu tenho aqui não foi homem que me ensinou, foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus. Nós depois vamos ler lá em Atos, mas eu quero continuar aqui. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus. Hoje eu entendi o propósito dessa mensagem. Quem viu a notícia da igreja que foi atacada lá nos Estados Unidos? Parece que está corriqueiro, né, irmãos? Está acontecendo com um pouco mais, de... Esqueci a palavra. Frequência, obrigada. São tantas palavras, entendeu? Está acontecendo com mais frequência. Mas é porque isso são os sinais da volta do Senhor. Aí eu ouvi um deputado falando assim, irmão, por que os cristãos são os mais perseguidos? Assim, porque eles sempre foram perseguidos. Não é normal, é o cristão não ser perseguido. O normal é o cristão ser perseguido. A igreja de hoje, ela tem que parar e refletir, por que a gente não é tão perseguido? Eu estou falando da igreja no Brasil, tá? Porque lá fora a igreja real está sendo perseguida. Estão sendo queimados vivos, estão sendo assassinados, estão sendo degolados. E aqui a gente vive um show gospel. Por quê? Porque é hora da igreja parar e refletir sobre isso. Por que não estamos sendo perseguidos aqui? Parece que vai começar uma perseguição. Mas o que Deus quer nessa noite é te alertar, amém? Porque parece que aqui ser gospel virou até sala VIP, né? Sala VIP. Tem gospel que não pode ser no meio da galera, não. Tem que ficar num lugar reservado. Parece que está acabando. Porque Deus, uma hora, irmãos,
uma hora Deus intervém. Dura um tempo, mas não dura todo o tempo. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós que estamos tendo acesso à palavra do Senhor, nós temos que nos revestir a cada dia mais da palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, quando eu estava lá, quando eu era um excelente judeu, eu estava perseguindo com violência a igreja de Deus. Procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Repete comigo: Deus me separou desde o ventre materno. Deus te separou. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado para você e você não pode se calar. Aleluia. Deus me chamou, me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoas alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, voltei atrás, outra vez a Damasco. Eu quero fazer uma pausa aqui, eu quero abrir Atos capítulo 9, para você entender o que Paulo está falando, porque pode ter pessoas aqui que ainda não leram sobre isso, só ouviram falar. Capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa voz, irmãos, era o próprio Jesus. Jesus deixou o seu trono por um momento, voltou aqui e veio falar com Paulo, porque Paulo era alguém importante no ministério, na obra. Versículo seguinte diz: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam uma voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmãos, ele esteve cego, mas ele esteve na presença de Deus. Aleluia. Porque Deus continuou, Jesus continuou se revelando para ele, falando: olha, eu vou trazer aqui um profeta.
Ele vai orar por você e você vai voltar a ver. Que experiência, irmãos. Então, quando Paulo está falando lá com os Gálatas, ele não está falando da boca para fora, ele está falando de experiências. E hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando a ter experiências com Ele, a começar a viver numa profundidade com Ele. Ah, eu vou ter que ficar cego, pastor, eu vou ter que jejuar 3 dias? Não sei. Não sei como é que vai ser. Não sei em que situação o Senhor vai ter que permitir que te alcance para que você entre nessa imersão com o Senhor. Mas é necessário você começar a buscar esse tipo de intimidade com o Pai. Não mais como Paulo fala aos Gálatas. Vamos voltar aos Gálatas lá. Eu meditava nisso, eu falava, mas Jesus, isso é muito forte. Ele não foi homem, não foi ninguém que me falou, mas foi o próprio Jesus que me revelou. Até quando você vai aceitar viver numa mesmice espiritual? Até quando você vai se manter limitado na presença de Deus? Eu não canso de falar, a palavra ela tem poder, e quando ela sai daqui, ela é viva, ela é eficaz, ela te edifica. E Deus libera poder sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, não viva algo novo, irmãos. Eu tô nesse propósito aí. Eu já estou vivendo um ano novo. Eu não vou esperar 31 de dezembro, não. Eu já estou vivendo. Já estou vivendo um ano novo, eu estou no ano novo judaico. Me chama de doida, me chama de qualquer coisa. Mas, irmãos, é porque se você entender o que é desfrutar de uma conexão com Deus, nada do que falarem vai importar. Você lembra como a gente começou? Com Paulo fazendo 2 perguntas muito importantes. Eu agora, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? E a pergunta de Deus para nós essa noite é: a quem você está tentando agradar? Sabe por que está muito difícil para você? É porque você está tentando agradar a pessoa errada. O Espírito Santo falou algo muito forte comigo. Tem 3 pessoas que a gente tenta agradar, irmãos. 3? 3. A nós mesmos, os outros ou a Deus. Qual dessas 3 você se coloca? A qual dessas 3 pessoas você está tentando agradar? A si mesmo, os outros ou a Deus? Porque quando a gente fica tentando agradar os outros, irmãos, a gente vive numa cobrança eterna, uma cobrança pesada, porque nós nunca vamos agradar a todos. A nós mesmos pode até ser, mas a principal pessoa que tem que ser agradada é a Deus. Eita glória, aleluia. Se você começar a colocar a tua vida, eu quero agradar a Deus, não vai ter comentário que vai te parar, não vai ter opinião alheia que vai influenciar na tua vida, não vai ter nada que vai te parar, porque você está agradando a Deus, a quem precisa ser agradado. E quando você firma essa consciência, irmãos, você rompe com barreiras, você sai da mesmice, porque o que a gente vê aí no retrato
caráter desse mundo é o quê? Eu não posso falar, senão não vou ser politicamente correto. Eu tenho que agradar todo mundo. Eu já vi cada coisa. Eu fico assim, Jesus, como que se perde para agradar os outros? E esquece que quem tem que ser agradado é Deus. É exatamente isso que Paulo está falando. E quando ele termina falando algo que eu fiquei pensativo. E se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Esse agradar a homens aqui, irmãos, não é agradar de uma forma, gente, é agradar falando a verdade, ensinando a palavra. Aí eu vou estar servindo a Cristo. Porque se você ler todo o capítulo e for entendendo, vamos lá para o versículo 18. Ele vai falando assim: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo, ele está falando aqui: o que eu aprendi com Gamaliel, o que eu presenciei com homens, não se compara o que eu presenciei e vivi com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando ele apareceu para mim, ele me transformou de dentro para fora. Ele fez uma revolução dentro do meu ser. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Ele quer fazer uma revolução total dentro de você, a ponto que você fique somente dependente dele. Ele começou falando: eu não dependia dos apóstolos, eu nem conhecia os apóstolos. Mas depois ele fez o quê? Ele foi lá conhecer os apóstolos. Porque essa é a vida do servo de Deus. A gente tem que estar sempre, colocando o outro como superior a nós, irmãos, e indo em busca de conhecimento. Porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Porque se você não tiver conhecimento, você vai perecer. Viu? Então, confiadinhos, glória a Deus. Deus, ele quer romper comigo e com você nessa noite. Ele quer te levar a um outro nível. Eu vou te mostrar coisas, você vai ver coisas. Não vão acreditar no que você está vendo, no que você está ouvindo. Estava conversando com uma amiga essa semana e eu falei: como é difícil o ofício de profeta. Porque quando o profeta ele é chamado, ele não vive aqui, ele vive lá na frente. E para você transmitir isso para as pessoas é muito difícil, irmãos. É uma coisa que dói, porque você está tentando transmitir, você está tentando falar, e quem não está no mesmo tempo que o seu não consegue compreender. Aí o profeta tem que fazer o quê? Só esperar acontecer. Eu passei muitas vezes por isso. Tem que esperar acontecer. Mas não se intimide com isso.
Faça disso algo que te impulsione, amém? Eita glória. Faça disso algo que leve você, que levante você, que faça você desejar isso. Deus quer levantar profetas nesse lugar. Deus quer revelar coisas profundas para mim e para você. Mas será que Ele vai encontrar disponibilidade? Tá bom, Senhor, pode me mostrar. Para Paulo ver Jesus, Paulo teve que ficar cego. É a lógica de Deus, irmão, não é a nossa. É como Ele move, não é como nós queremos. Por isso que eu te dou um alerta nessa noite. Pare de tentar agradar as pessoas. Fuja de tentar agradar a si mesmo. Fuja! Porque é uma tentação, irmãos. E tentação a gente não enfrenta, a gente foge. Porque se a gente ficar tentando o tempo todo se agradar, irmão, a gente não vai servir a Deus como se deve. Porque servir a Deus é renúncia. É vir sem querer vir, é estar mesmo doente, e viver o milagre todos os dias, e presenciar Deus todos os dias. É tempo de viver milagres, é tempo de vivermos coisas sobrenaturais. Paulo ficou cego, mas Deus enviou lá o servo Ananias. Obrigada. Ananias queria ir. Ananias falou: oh, não, você não sabe quem é esse homem? Você não sabe o que esse homem está fazendo, Deus? Ele está perseguindo os teus servos, ele está matando, ele está jogando na prisão. Eu imagino Deus falando assim: oh, eu sou Deus, cara, eu sei. Faz só o que eu estou te mandando fazer. E ele foi mesmo com medo. E é assim muitas das vezes que nós vamos viver na presença de Deus. Mesmo com receio, mesmo quando a nossa mente tenta nos enganar, irmão, porque a gente fica nessa luta. Se a pessoa duvidar, e se não fosse uma coisa da minha cabeça, mas enfrenta esse medo e vai. Ananias foi. Quando Ananias chegou, botou a mão sobre Paulo, as escamas que estavam nos olhos deles caíram e ele voltou a ver. Eita glória. E é noite de você ter transformado, e é noite de você começar a enxergar além do que você está vendo. Porque o que a gente olha aí, ó, está totalmente desanimador. O que a gente ouve é frustrante, mas nós vivemos pela fé. Amém? Vamos ficar de pé.